Bom dia, gurizada. Estou cumprindo aqui a segunda proposta, né, que eu tinha mencionado para vocês que faria. Essa é uma aula mais voltada para o primeiro ano do ensino médio. Não que os outros alunos não possam usar, mas ela trabalha basicamente com pré-história, que é um dos primeiros conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Na verdade, é o segundo conteúdo do primeiro ano do ensino médio. O primeiro conteúdo é aquilo sobre historiografia, que nós já comentamos em aula, o que é um fato histórico, o que é uma fonte histórica, por que se preserva, o que é cultura, o que é preservação, o que é cultura material, o que é cultura imaterial. Vimos também aquela questão das datações, em que século fica um determinado ano, e um século vai de qual a qual ano. Então tudo isso faz parte do primeiro conteúdo, que é a historiografia. O segundo conteúdo que nós desenvolvemos em aula, e algumas turmas estávamos desenvolvendo, inclusive, era pré-história. Dentro desse meu esforço, que eu acho que é um esforço que deveria ser de todos os docentes, de nós acharmos mecanismos para fornecermos conhecimento para os nossos alunos durante o período de coronavírus, em que eu espero que vocês estejam todos de quarentena, eu venho trabalhar com aulas voltadas para o meu público de primeiro ano, de segundo ano e de terceiro ano do ensino médio. Essa, portanto, uma aula mais voltada para o primeiro ano do ensino médio. Vou trabalhar, repito, basicamente pré-história, e para trabalhar pré-história, nada melhor do que nós trabalharmos sobre a nossa pátria-mãe, o continente africano. Tá? Então, nossa temática, África, a pátria-mãe. Vamos lá. A primeira lâmina que eu coloco para vocês, nós temos aqui o desenho da evolução, né, das transformações que levaram à formação do ser humano moderno, vamos dizer assim, do Homo sapiens sapiens. Né? Nós temos aqui uma série de processos, de uma série de transformações que levaram a nós, os sapiens sapiens. Primeiro, sapiens, aí se dividiu em dois, homem de Neandertal, Homo sapiens sapiens. Os neandertais foram extintos, não se sabe se extintos por nós na nossa busca por alimento, ou se incorporados por nós através de relações sexuais. Fato é que hoje nós temos só os sapiens sapiens neste momento, em total transformação. Mas como é que eu não vejo a transformação que o meu corpo está sofrendo? Porque a transformação se mede em milhares de anos. Né? A transformação não se mede em dezenas, e sim em milhares de anos. E as transformações que o nosso corpo está sofrendo nesse momento serão sentidas daqui a milhares de anos, como as outras transformações que nós enfrentamos e passamos, né, ao longo do nosso processo evolutivo. Bom, fato é, por que eu estou vendo pré-história dentro da África? Porque a humanidade surgiu na África, a nossa espécie surgiu na África, o gênero Homo surgiu na África. E, bem na verdade, os antepassados dos Homo, os Australopithecus, também surgiram na África. E os antepassados dos Australopithecus também surgiram na África. Não tem nenhum continente de datações minimamente parecidas com as datações africanas em termos de pré-história humana. Não há qualquer termo de comparação entre as datas africanas e as datas dos outros continentes. As datas africanas são imensamente mais antigas do que as outras, o que comprova que todo o nosso processo de formação da nossa espécie se deu, mas boa parte do processo de formação da nossa espécie se deu dentro do continente africano. Se vamos falar de pré-história, temos que falar de Charles Darwin, já falamos em aula sobre ele. O inglês maravilhoso, que no século XIX, a Inglaterra dona do mundo no século XIX, o império onde o sol nunca se punha, a Inglaterra, afinal de contas, o império inglês no século XIX, ele tinha terras da Ásia à América. E a Inglaterra era a grande potência mundial, num processo que a gente chama de imperialismo ou de neocolonialismo. Isso a gente estuda no segundo ano do ensino médio. Mas o fato é que a Inglaterra era dona do mundo. E por ser dona do mundo, os ingleses tinham um pensamento cosmopolita. O que significa pensamento cosmopolita? Pessoa com pensamento cosmopolita é uma pessoa que a gente diz que é um cidadão do mundo. São pessoas que estão dispostas a conhecer outras culturas, nem que seja para dominar. Ou pessoas que têm influência na sua formação cultural de valores, de aspectos de várias culturas do mundo. A Inglaterra, como era dona do mundo e tinha terras no planeta inteiro, vamos dizer assim, a Inglaterra tinha esse pensamento cosmopolita, que inclusive foi muito usado por ela para processos de dominação, atrás de matérias-primas para suas fábricas, mão de obra barata, mercados consumidores, que são os objetivos do processo de imperialismo. Bom, fato é que Darwin, como inglês, era fruto desse pensamento cosmopolita do século XIX inglês. Por isso, Darwin aceita vir para um continente que ele não conhecia, a América, estudar. Vem para a América, se encanta com as rochas, mas se encanta principalmente pelos animais. E ao estudar, ao observar os animais por todos os lugares onde ele passava,
Darwin percebeu que parecia que os animais tinham uma conexão entre si e que animais de diferentes espécies parecia que tinham um ancestral em comum. Assim, Darwin percebeu, por exemplo, que havia tartarugas por onde ele passou, mas as tartarugas tinham diferenças umas para as outras, o que não fazia com que formassem novas espécies, mas fazia com que uma mesma espécie passasse a ter singularidades, que permitisse que as espécies se adequassem a diferentes ambientes. A mesma coisa que os pássaros, ele viu pássaros em todos os lugares, mas os pássaros tinham diferenças de um lugar para o outro. Baseado nesse pensamento, Darwin elaborou, já comentamos em aula também, a famosa teoria da evolução das espécies, segundo a qual as espécies estão em constante transformação e a natureza seleciona os mais aptos. É a teoria da seleção natural. A natureza seleciona os seus seres mais aptos que irão sobreviver. Seleciona como? Com a perpetuação ou com a extinção. E como é que os animais evoluem? Através de transformações que eles vão sofrendo. Darwin não soube explicar por que dessas transformações ou como se davam essas transformações, porque os estudos sobre genética são posteriores a Darwin. Por isso, Darwin encaminhou o pensamento dele, mas teve respostas que ele não conseguiu dar, foram dadas depois. Fato é que ao perceber essa teoria, Darwin chocou o mundo. Porque qual é o pensamento que se tinha antes de Darwin? O pensamento que se tinha é que os animais foram criados por Deus, no formato que eles tinham. E Darwin revoluciona esse pensamento ao comprovar cientificamente que os animais não estavam postos. Eles não nasceram assim. Os animais são transformações deles mesmos. E transformações que já tinham ocorrido, estavam ocorrendo e continuariam ocorrendo. Os animais são evoluções, transformações. Se os animais são transformações e evoluções, o ser humano também é uma transformação, porque o ser humano é um animal racional, mas um animal. E se nós somos um animal, nós também não fomos criados com essa imagem que nós temos hoje. E aí a outra revolução de Darwin. E um fato que fez Darwin pensar muito se iria publicar o livro Evolução das Espécies ou não iria. Porque quando Darwin percebe que o ser humano é uma evolução dele mesmo, ele nega aquela passagem bíblica que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Afinal de contas, nós não nascemos assim. Nós somos uma evolução de uma espécie que está evoluindo há milhões de anos sobre o planeta. Essa é a base do estudo da pré-história. Darwin levou muito tempo a explicar, a publicar sua teoria, com medo da punição divina, e terminou publicando frente ao fato de que outros cientistas estavam chegando a conclusões parecidas com as dele. Como outros cientistas estavam chegando a conclusões parecidas com as dele, primeiro, Darwin percebeu que perderia a primazia de estudos que ele já fazia. E segundo, Darwin percebeu que ele tinha muito a contribuir, através de seus estudos, para o entendimento sobre as espécies do planeta e uma espécie em especial, nós, os seres humanos, os Homo sapiens sapiens. Por isso, Darwin publica a evolução das espécies e revoluciona a ciência e permite que a gente estude pré-história. Porque, basicamente, o que se estuda na pré-história? O processo de transformação do ser humano. Em termos de corpo, em termos de cultura, em termos de conhecimentos, aquisição de conhecimentos. A pré-história estuda como é que um ser que nasce, ou um ser que se divide a partir do bipedalismo, pode ir se transformando, até chegar em nós. É isso que a pré-história mede. Ela vai do surgimento dos mais antigos vestígios do homem até a escrita. Esse é o período que a gente estuda dentro de pré-história. Bom, existem várias teorias que explicam como é que se dá a evolução e como é que os animais se modificam. Tem duas ali, eu não vou entrar em detalhes, até pela questão do tempo que temos, a teoria da árvore da vida, a teoria da teia da vida, mas eu vou adiante. Acho interessante, por exemplo, que a seleção natural explica o nosso próprio envelhecimento. Afinal de contas, dentro da teoria evolucionista, todos os animais, todas as espécies, elas têm um objetivo primeiro, que é a perpetuação, a procriação, a continuidade da espécie através da geração das crias ou dos filhos, como queiram falar. Dentro dessa ideia, nós amadurecemos até chegar ao ponto em que nós temos o máximo de nossa fertilidade. É o ponto que estamos prontos para gerar filhos. A partir do momento que a natureza presume que nós já geramos nossos filhos, está na hora de nós envelhecermos e morrermos.
Afinal de contas, nós temos que abrir espaço para os nossos filhos. E o envelhecimento é uma comprovação da seleção da natureza, é uma comprovação da teoria da evolução. Tá? Nós nos transformamos, amadurecemos, temos filhos, envelhecemos e morremos e abrimos espaços para a nova geração, que é a geração de nossos filhos. E assim sucessivamente. Bom, quais são alguns fatores que permitiram a perpetuação da nossa espécie? Por que a nossa espécie em especial está no planeta há milhões de anos? Eu coloquei em aula 3 fatores que garantiram a perpetuação da nossa espécie. Vocês podem ver que eu tenho uma espécie aqui que está incomodando barbaridade, uma espécie de 17 anos que se chama Nino, né? Esse é um dos nossos 10 gatos aqui de casa, tá? Que está fazendo um escarcéu dentro dessa nossa aula aqui. Bom, o fato é que nós temos 3 fatores que garantiram a perpetuação da nossa espécie. 3 fatores principais. Primeiro, nós temos uma imensa capacidade de nos adequarmos a diferentes ambientes. Tá? Comentei em aula com vocês que nós somos capazes de viver em regiões de clima muito frio e em regiões de clima muito quente e nos adequamos aos 2 ambientes. Nos adequamos a diferentes ambientes porque temos uma segunda característica que garantiu a perpetuação da nossa espécie. Nós somos o animal, talvez o animal com a maior capacidade de modificar os ambientes, adequando os ambientes às nossas necessidades. Se temos frio, inventamos aquecedores. Se temos calor, inventamos ventiladores. Né? Se precisamos de luz, inventamos a energia elétrica, ou descobrimos energia elétrica e usamos a nosso favor. Não somos ágeis, inventamos os automóveis. Ou não somos velozes, inventamos automóveis. Não sabemos voar, inventamos helicópteros e aviões. E com isso nós modificamos a nossa natureza, nos permitindo dons que a princípio nós não temos. Claro que nós só podemos fazer isso graças a um terceiro fator que garantiu a nossa perpetuação. Nós somos racionais. O uso da razão nos permite modificar a natureza e com isso nos adequar a diferentes ambientes. São 3 fatores que, na minha opinião, são fundamentais para a perpetuação da nossa espécie. Bom, a questão do bipedalismo. Fato é que, em algum momento do passado, acreditamos, homens e primatas, nós e os macacos formávamos uma espécie só. E em algum momento do passado, entre 3 milhões e meio de anos atrás e 8 ou 9 milhões de anos atrás, entre 13,5 e 8 e 9 milhões de anos atrás, se deu uma separação fundamental. Alguns indivíduos dessa espécie única, homem e macaco, passaram a andar sobre 2 pernas, passaram a ser bípedes. E quando alguns passaram a ser bípedes, houve a separação. Os primatas continuaram quadrúpedes e estava nascendo uma nova espécie, a espécie dos bípedes, que vai se transformar até chegar em nós. Por que nos tornamos bípedes? Existem 2 teorias principais. Primeira teoria do nosso bipedalismo. O continente africano ele era desértico, ele era uma floresta. A África já foi uma floresta. Vocês estudam isso na parte de geografia. Vocês estudam que o nosso planeta ele é quase que um ente vivo. O nosso planeta ele tem transformações e modificações que ocorrem o tempo inteiro. Não é à toa que nós temos furacões, tufões, nós temos formação de montanhas onde não havia, nós temos a formação de fundo do mar onde havia montanhas antes, a Cordilheira dos Andes, por exemplo, já foi fundo do mar. Tanto que volta e meia se fazem estudos arqueológicos no topo da Cordilheira dos Andes e se acham fósseis de peixe. Ao mesmo tempo, a floresta amazônica já foi um deserto. Por isso é que é tão perigoso desmatar a floresta amazônica, porque a camada de fertilidade do solo da floresta amazônica é pequena, graças ao passado já ter sido desértica aquela região. É por isso que é tão complicado o processo de queimadas, por exemplo, que provocam um rápido desmatamento na região e a perda o empobrecimento daquele ecossistema. Fato é que o continente africano, onde surgiram os nossos antepassados, o continente africano ele era uma floresta e ele foi se desertificando. Conforme a África foi virando o deserto que é hoje, nós fomos nos tornando alvo fácil dos nossos predadores. Afinal de contas, nós somos um animalzinho um tanto quanto sem graça. Não temos velocidade, não temos agilidade, somos um animalzinho bem sem graça. E com isso nós éramos alvo fácil dos nossos predadores. A vegetação antes nos protegia porque ela era alta. Só que a vegetação foi se tornando rasteira com o processo de desertificação. E nós, esse animal sem graça, fomos nos tornando alvo fácil dos predadores. Por que, segundo uma teoria científica, nós nos tornamos bípedes? Uma das teorias é que nós nos tornamos bípedes para poder olhar a distâncias maiores. Conforme nós conseguimos olhar a distâncias maiores, nós podíamos correr para cima de árvores, por exemplo.
ou fugir daquela região. Portanto, o bipedalismo teria sido um sistema de defesa que nos permitia nos proteger dos nossos predadores. Isso é uma teoria científica. Outra teoria científica que eu brinco um pouco, brinquei em aula inclusive sobre isso, é que o bipedalismo teria surgido como um processo, um presente masculino para a formação da espécie humana. Segundo essa teoria, é uma teoria científica, eu brinco com ela, mas é uma teoria científica. Segundo essa teoria, os nossos antepassados, o número de machos era maior que o número de fêmeas. Tanto que acredita-se que um dos principais motivos de guerra dentro da nossa espécie foram guerras pelas fêmeas. Tá? Resultado, havia mais machos do que fêmeas. Resultado, a fêmea tinha se é que se podia dizer assim, a fêmea poderia escolher o macho. E os machos teriam que se distinguir para conseguir da fêmea algo que nós machos continuamos querendo desesperadamente, até porque faz parte do nosso instinto, que é o instinto da perpetuação. Nós machos continuamos em busca de sexo. Resultado, nós machos podemos ter nos erguido no passado para liberar os braços. E ao liberar nossos braços, nós podemos ter conseguido agarrar objetos. Por que nós queríamos agarrar objetos? Nós queríamos agarrar objetos para com esses objetos oferecer à fêmea em troca do ato sexual. Portanto, o bipedalismo, andar sobre duas pernas, pode ter começado masculino, depois se tornado feminino, e pode ter sido um presente dos masculinos que acabou formando os machos, que acabou formando a espécie humana. Tá? Essa é uma primeira lâmina sobre esse processo de evolução da nossa espécie, de formação da humanidade dentro do continente africano. Bom, num segundo momento ali nós temos o processo de transformação do homem, o processo de hominização, né? Algumas transformações que eu coloquei ali e que foram formando a nossa espécie. Bom, algumas transformações que nós sofremos. O desgaste do fêmur, conforme nos tornamos bípedes, né? O fêmur se desgastou mais. Diminuição do tamanho dos braços, eles deixaram de ser usados para locomoção e com isso eles passaram a diminuir. Passamos a ter uma postura mais ereta, conforme fomos nos tornando bípedes. Conforme liberamos os braços, da questão só da locomoção, nós passamos a ter o espaçamento entre os dedos, que nem todos os animais possuem, e os macacos em especial não possuem. A mão dos macacos é assim. A nossa mão é assim. E esse afastamento do polegar foi um dos movimentos mais importantes que a nossa espécie formou ao longo do tempo. O afastamento do polegar, que também foi parte do nosso processo de hominização. Conforme nós pegamos objetos, nós nos demos conta ao longo do nosso processo evolutivo que podíamos lascar um objeto no outro. Resultado, nós passamos a usar cada vez mais o cérebro e com isso tivemos um aumento do volume da caixa craniana. Passamos a usar instrumentos, foi outro processo de transformação que nós sofremos. Passamos a ter uma visão com uma maior possibilidade de foco do que nós tínhamos antes. São vários processos que nós tivemos. Passamos a desenvolver as cordas vocais, passamos a desenvolver o nosso corpo de forma que pudéssemos falar no futuro, que levou bastante tempo. Porque para falar, ou para transmitir alguma forma de comunicação, não só com a fala, para desenvolver, para nós transmitirmos comunicação, nós precisamos ter capacidade de estabelecer símbolos. A fala nada mais é do que um símbolo. Quando eu emito o som parede, vocês, ao escutarem o som parede, vocês introjetaram a imagem de uma parede. É sinal de que eu e vocês temos capacidade de estabelecer símbolos em comum. Isso levou muito tempo para nós termos essa capacidade, que é o que vai formar a linguagem. Só os Homo sapiens sapiens conseguiram falar. Os Neandertais é uma dúvida que existe, se eles tinham a fala ou não tinham, mas até agora acredita-se que ele não tinha também a nossa fala, a nossa linguagem elaborada. Mas vocês têm aí, na segunda lâmina, de qualquer forma, uma série de processos de transformação que vieram a formar o homem moderno. Bom, numa terceira lâmina, eu mostro para vocês como nós temos coisas a estudar ainda sobre a história, para quem gosta do estudo, para quem está se interessando pelo estudo, como a arqueologia tem coisas para nos responder ainda. Nós acreditávamos há um tempo atrás que a mais antiga da nossa espécie, a mais antiga bípede, teria sido Lucy, uma Australopithecus afarensis encontrada na África entre 13 e 4 milhões de anos atrás. Algumas características dela,
Os caninos altamente desenvolvidos, muito parecido com os seres humanos, apesar de não possuir postura bípede como um humano moderno, ela tinha os braços longos, mas braços que estavam diminuindo. Além disso, acredita-se que acreditava-se que com Lúcio, com os australopithecus afarenses, nós começávamos a ter um desgaste um pouco maior do fêmur. Hoje já se trabalha com datas muito mais antigas, muito mais antigas. Se trabalha, por exemplo, com a data de entre 6 e 7 milhões de anos atrás, quando teria surgido o bipedalismo. E aí nós temos um outro nome científico para o nosso mais antigo antepassado, né, que teria sido um Sahelanthropus chadensis, Tomei, sopro de esperança, né, como ele foi designado, apelidado pelos arqueólogos. E já seria aí a data de surgimento da humanidade, não mais entre 3 e 4 milhões de anos atrás, como nós ensinamos em aula, e retroagiríamos essa data para entre 6 e 7 milhões de anos atrás. O que há entre esses dois? Um longo processo de estudo e tentativa de descoberta que os arqueólogos estão fazendo neste momento. A arqueologia é uma das áreas que mais cresce dentro da história e uma das áreas mais intrigantes, pelo que temos de coisa que nós não temos resposta ainda. Tá? Adiante. Numa quarta lâmina, nós temos aí o nosso processo de transformação. Afinal de contas, como nós comentamos em aula, nós nascemos nômades. Por que nós vivíamos em constante deslocamento? Os mais antigos da nossa espécie viviam em constante deslocamento, ou seja, eram nômades. Nós éramos nômades basicamente por causa de duas características. Primeira, busca por alimentos. Segunda, fuga das mudanças climáticas, em especial do frio. Eu brinco explicando em aula, comentando em aula com vocês, que o desenhozinho aqui da Era do Gelo é excelente para mostrar as migrações humanas, né? Além de ser um tanto quanto divertido. Depois eu comentei sobre aquele outro desenho que fala do encontro dos homens de Neandertal com os Homo sapiens sapiens, que é os crudes. Quem não viu, nessa quarentena está aí uma boa pedida, né? Os crudes e a Era do Gelo. Bom, fato é que nós éramos nômades, de novo, porque buscávamos alimento e porque fugíamos das mudanças climáticas. Quando é que nós começamos a nos tornar sedentários, ou seja, fixos num lugar só? Nós começamos a nos tornar sedentários com os Homo erectus, há mais ou menos 500 mil anos atrás. O que os erectus descobriram que permitiu o início do processo de sedentarização? O fogo. A grande inovação que os Homo erectus deixaram, aliás, são duas que os erectus fizeram. Primeiro, eles foram os primeiros a sair da pátria-mãe África, ocupando também a Ásia e a Europa, os erectus. E foram eles que descobriram o fogo. Com o fogo, o início do nosso processo de sedentarização. Com a sedentarização, o aprimoramento das sociedades. E mais do que isso, machos e fêmeas passaram a conviver por mais tempo. Mais do que isso, machos e fêmeas passaram a observar a cria e passou a surgir o instinto paterno, né? A partir do início do processo de sedentarização, começam a se desenvolver laços entre macho, fêmea e a cria, que vão no futuro formar o conceito de família. A família está associada ao nosso processo de sedentarização. Então, 500 mil anos atrás, a descoberta do fogo pelos Homo erectus. Bom, depois, comento mais algumas características. O sapiens sapiens e o culto à fecundidade do solo e do ventre da fêmea. Fato é, a nossa espécie, como eu estava comentando com vocês, uma espécie muito frágil. Durante a pré-história, nós somos um animal um tanto quanto frágil. Veja que nós vamos começar a caçar animais grandes mesmo, nós vamos começar a caçar animais maiores só com os Homo erectus. Australopithecus praticamente não caçavam, porque eram essencialmente vegetarianos, até porque eram, vamos dizer assim, mais macacos do que homo, né? Os Homo habilis foram os primeiros a se alimentar de carne, mas como só conseguiam caçar, os Homo habilis só conseguiam caçar animais pequenos, basicamente o alimento de carne que os habilis conseguiam, os Homo habilis conseguiam, era carniça. Deixavam os animais grandes, os predadores atacarem os animais menores e comiam o resto, além do tutano, que era uma grande fonte de proteína para os Homo habilis. Depois nós temos os erectus, estes sim começam a caçar animais maiores, né? E com isso se alimentar mais de carne, até o que permitiu um acúmulo de proteínas que permitiu a eles fazer deslocamentos maiores, inclusive saindo da África, ocupando também a Europa e a Ásia. Quando é que finalmente nós vamos descobrir a agricultura e vamos domesticar os animais? Quando é que nós vamos deixar de ser caçadores e vamos nos tornar criadores? No final da pré-história.
vai ter uma revolução chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. E nesta revolução, os Homo sapiens sapiens finalmente conseguem controlar a agricultura e domesticar os animais. Aí nós passamos a inventar, vamos dizer assim, a pecuária. Né? E com a pecuária e com a agricultura, os homens formam as suas sociedades. Começa a formação das mais antigas cidades, começa a formação das mais antigas sociedades. Tudo isso se deu só com os Homo sapiens sapiens. Fato é que este Homo sapiens sapiens reconhece a importância da agricultura e o solo passa a ser cultuado. O solo passa a ser cultuado e os homens do final da pré-história e das mais antigas civilizações, que eram politeístas. O que significa ser politeísta? A crer em vários deuses. Os homens que eram politeístas, em geral, vão ter um deus associado à agricultura. E esse deus associado à agricultura, em geral, mulher, deusas. Por quê? Pela associação que eles vão fazer da fecundidade da terra, de onde nasce a comida, a fecundidade do ventre da fêmea, da mulher, de onde nasce a vida. Por isso a agricultura e o ventre feminino vão ser associados através de Deus às mulheres. Depois, a questão da fidelidade. Uma brincadeira ali, né? Porque em geral nós costumamos pensar que os machos não são fiéis, né? Que a fidelidade é mais defendida pelas mulheres. Estou brincando com uma série de conceitos que hoje estão sendo bastante complicados. Mas o fato é que uma das teorias do surgimento da fidelidade está associada ao macho que se preocupa de quem é o filho ou de quem é a cria. Como se vivia em grupos, em bandos, com menos fêmeas do que machos, a fêmea sabe de quem é o filho, mas o macho não sabia de quem era o filho e com isso ele não tinha certeza da perpetuação da espécie. Segundo essa teoria, os machos podem ter começado a criar a ideia de fidelidade, não por amor à fêmea, e sim pela garantia do filho ser descendente dele mesmo. Eu estou rindo porque o meu filho está quase botando a porta abaixo aqui. Tá querendo entrar, porque essa sala aqui é o playground dele durante a quarentena. Tá? Para fechar essa lâmina aqui. Bom, nós dividimos a pré-história em dois períodos. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Podemos dividir em três. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais. Podemos dividir em quatro. Paleolítico inferior, Paleolítico superior, Neolítico e Idade dos Metais. Podemos dividir em cinco. Paleolítico inferior, Paleolítico superior, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nós, dentro das nossas aulas do KBG, vamos dividir a pré-história em duas. Porque senão nós não podemos nos aprofundar nos estudos de pré-história para não nos faltar tempo de ver todo o conteúdo que temos. E vamos trabalhar a pré-história dividida em dois. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Assim, por exemplo, a Idade dos Metais eu coloco dentro do Neolítico, no fim do Neolítico. Se nós dividirmos em dois, o Paleolítico é o período anterior à agricultura, o Neolítico é o período posterior à agricultura, ou em que se desenvolve a agricultura. Como o Paleolítico é anterior à agricultura, o que nós vamos ter como características dos homens do Paleolítico? Viviam de caça, pesca e coleta, não tinha agricultura, eles eram nômades ou seminômades porque alguns conheciam o fogo, né? E podiam formar sociedades em torno do fogo, que eram nômades ou seminômades. Divisão rudimentar do trabalho, atividades masculinas e atividades femininas, né? Não havia uma diferenciação aprimorada do trabalho. Quando é que vai surgir essa ideia das profissões? Quando tivermos a agricultura. Então é lá no Neolítico que surge a divisão aprimorada do trabalho. No Paleolítico, nós temos uma divisão rudimentar de trabalho entre trabalho de homem e trabalho de mulher. Além disso, o que mais que nós temos como característica do Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada? Se é a Idade da Pedra Lascada, rudimentar a preparação dos instrumentos. É básico a preparação dos instrumentos. O que mais que eu tenho como característica do Paleolítico? Não havia desigualdade social aprimorada. Havia lideranças dentro dos grupos, mas as lideranças não tinham privilégios muito grandes por serem lideranças. Resultado, no Paleolítico eu não tenho uma desigualdade social muito forte, eu não tenho profissões definidas, os bens são divididos entre todos do bando, o que é de um é de todos dentro do bando, e por isso nós usamos uma expressão para falar do Paleolítico. Nós dizemos que o Paleolítico foi a era do comunismo primitivo.
Tá? Por essas características todas, não havia desigualdade social, não havia propriedade privada, os bens eram divididos entre todos e pertenciam a todos, a divisão era básica do trabalho, tudo isso faz com que a gente diga que durante o período paleolítico havia uma espécie de comunismo primitivo. Isso muda com a descoberta da agricultura e com a domesticação dos animais. Aí nós vamos para o Neolítico. E a partir do momento que surge a agricultura e se domesticam os animais, aumenta a quantidade de alimento que os homens têm acesso. Com isso, como aumenta a quantidade de alimento que os homens têm acesso, nem todos precisam se dedicar à caça, pesca e coleta, ou mesmo à agricultura. E surgem novas profissões. Pedreiros, marceneiros, alfaiates, os primeiros funcionários públicos, o governo está surgindo, junto com a agricultura surge o Estado, o governo. Além disso, surge a propriedade privada, surge a desigualdade social, tá? Até porque alguns vão se apropriar do excedente da produção agrícola e outros não vão ter acesso a esse excedente da produção agrícola. Vai surgir quem manda e quem obedece também, né? Junto com o Estado, junto com as leis. Tudo isso forma o finalzinho da pré-história lá no Neolítico. Também vai surgir o comércio como característica do Neolítico. Tá? Então vocês têm, isso eu já tinha comentado, que com os erectos nós saímos da África. Vocês têm aí então nessa lâmina uma série de transformações do Paleolítico para o Neolítico. Repito, o final do Neolítico é a formação das primeiras civilizações. Já que no final do Neolítico, vejam, surgiu, final do Neolítico, propriedade privada, desigualdade social, Estado, leis, agricultura, pecuária. Resultado de tudo isso, estão surgindo as primeiras civilizações. Vão ser 4 as primeiras civilizações: Egito, Mesopotâmia, China e Índia. Interessante, as 4 se desenvolvem em torno de rios. São chamadas civilizações agrícolas de regadio. Agrícolas porque são baseadas na agricultura, de regadio porque essas civilizações construíam canais de irrigação que levavam as águas até terras mais distantes, permitindo a expansão das terras agrícolas. Egito, o rio Nilo, a Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates. Mesopotâmia hoje é o país Iraque, né? Pegariam um pedaço de outros territórios, mas a gente, para simplificar em aula, associa a Mesopotâmia ao Iraque. A China, os rios Amarelo e Azul, e a Índia, o rio Indo e o rio Ganges. Feito, pessoal? Esse é um primeiro momento dessa nossa aula. Em seguida, nós temos mais 3 lâminas para comentar o resto dessa história desse continente africano. Já voltamos.